pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esta aula. O meu nome é Amanda Ribeiro, eu sou do blog Mamãe que Viaja e também sou da empresa Incluir Treinamentos. Eu sou mãe do Arthur, o Arthur ele tem 4 anos e ele é autista. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o relacionamento entre pais e a escola. Como tornar esse relacionamento saudável? Como esse relacionamento entre pais de crianças com deficiência, pais de crianças autistas, pode ser saudável com a escola. Esse relacionamento precisa ser um relacionamento de muita paz, de muita tranquilidade, e não uma guerra, e não de briga. E eu vim contar um pouquinho o lado de uma mãe, né, que já passou por alguns problemas, algumas dificuldades em relação a esse relacionamento, em relação à escola. Vim contar um pouquinho para vocês como é que a mãe sente quando recebe o diagnóstico, como que a gente fica, o que acontece depois, e também trazer dicas de como que a gente pode melhorar esse relacionamento, como que vocês podem tratar e acolher esses pais e essas famílias de pessoas com deficiência, de crianças autistas. Então, vamos lá? Eu vou começar, gente, contando para vocês como que eu recebi o diagnóstico, tá? É uma história um pouquinho longa, mas depois vai fazer super sentido para vocês, vai fazer muito sentido. Por quê? Porque contar um pouquinho da história que às vezes a mãe da criança, do adolescente, da pessoa autista não consiga trazer para vocês, você talvez não conheça esse lado da história. Então eu quero trazer um pouquinho isso para vocês, contar um pouquinho de como eu recebi o diagnóstico, como foi receber o diagnóstico de autismo. E essa forma que eu recebi o diagnóstico é muito parecido com a maioria das mães, não todas, cada uma tem uma forma diferente, mas vou falar um pouquinho sobre isso. E para falar um pouquinho sobre o diagnóstico, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, para vocês saberem um pouquinho da minha história. Então vamos lá. Eu sou Amanda, hoje eu tenho 37 anos, eu sou casada e quando eu estava com 33 anos mais ou menos, eu já estava casada há 8 anos e eu decidi engravidar. E eu falei, bom, agora já tá na hora, né, 8 anos de casada, só que eu sou assessora de casamento, produtora de festa e eu tinha uma agenda que era feita com muita antecedência. Quando a gente faz uma assessoria de uma noiva, ela contrata a gente com um ano e meio antes. Então, eu já tinha muitos casamentos e eu falava assim, como é que eu vou pôr uma criança, né? Tem que gestação e aí depois tem que ficar 3 meses em casa. E então, antes de engravidar, eu fui olhar a minha agenda e eu escolhi o mês que eu precisava engravidar para o meu filho nascer entre junho, julho e agosto. Né, maio, junho, julho, agosto, que são os meses que tem menos casamentos, junho, julho e agosto. Setembro já começa mais casamentos. Então eu fui lá fazer as minhas continhas, eu falei, bom, se eu engravidar aqui, esse mês vai dar tudo certo. Não é que eu engravidei no mês que eu marquei, gente, no dia que eu marquei. Eu engravidei no dia que eu programei, foi tudo programadinho. O Arthur podia se chamar tabelinha. Então foi programado, dei sorte, porque não é comum, né? Mas eu engravidei e engravidei em agosto, então assim, bom, engravidei em agosto, o bebê vai nascer em maio, eu já tinha feito todos os meus planos, né, com uma boa assessora de casamento, uma planejadora, eu falo que o Arthur foi feito todo na planilha, literalmente, então eu tinha planilha de um enxoval completo, eu sabia exatamente quantas peças ele tinha, quantas meias, tinha tudo que eu precisava saber de uma criança. Se alguém me perguntasse o que ele precisa, eu falava só isso que ele já tem, ele tem 2 desses, 4 desses, 4 bodies, 5 bodies. Então eu sabia exatamente tudo. Eu fiz um chá de revelação, depois eu fiz um chá de bebê muito grande, um chá de bebê para 250 convidados, com ilha gastronômica, né? Como eu sou produtora de festa, então assim, eu tinha um sonho de um chá de bebê muito grande. O chá de bebê teve uma cantora, foram 9 ilhas gastronômicas, o tema era Bem-vindo ao Mundo. Foi uma coisa assim que nunca ninguém viu num buffet de casamento. Então eu criei uma expectativa muito grande. Eu fiz um ensaio de gestante por mês. Então eu fiz um ensaio com 3 meses, com 4, com 5, com 6. Eu cheguei a fazer 7 ensaios de gestante. Não é muito comum isso não, tá, gente? Eu que sou meio doida. E aí eu criei uma expectativa em cima desse bebê que era, né, era uma expectativa muito grande.
Sempre tive o sonho de amamentar, mas nunca tive o sonho de ter um parto normal. Então eu marquei a minha cesárea para 5 de maio. Eu mandei a música que eu gostaria que o editor fizesse a filmagem quando a gente vai saindo de casa para ir pra maternidade, chegando na maternidade, depois eu lá toda plena, toda linda, pra, né, fazer o parto do bebê. Eu estava com tudo organizado com muita antecedência, e quando eu tava de 32 semanas, eu comecei a inchar as mãos. Falei, bom, inchar o pé, né, a gente coloca pra cima, mas quando incha a mão, que a gente faz o quê? Anda assim? Não dá. E eu comecei a inchar e na quarta-feira eu tava muito inchada, não conseguia nem dirigir, não conseguia pegar as coisas. Na quinta-feira eu amanheci com o rosto muito inchado. Na sexta-feira eu amanheci com o rosto deformado. Eu estava com o olho fechado de tão inchado que tava no meu rosto. E eu falei, bom, acho que eu tô retendo líquido, né? Fui pro hospital. E aí quando eu cheguei no hospital, o médico falou assim, olha, sua pressão tá 16/10. Tá muito alta, você vai precisar ficar aqui pra tomar um remedinho pra baixar. Eu falei, tudo bem. Fiquei no hospital, ele falou assim, olha, mas a gente não pode internar aqui, porque aqui não tem UTI neonatal. Eu falei, para? Ele falou, não, se caso o bebê precise nascer, eu falei, não, você não tá entendendo, meu filho não pode nascer, ele tem 32 semanas e eu tenho, ele vai nascer em maio, nós estamos em março, e eu tenho 4 casamentos antes dele nascer. Pra fazer, ainda grávida, antes dele nascer. E aí ele falou, não, só se precisar. Eu falei, bom, então me manda pra esse hospital, que eu já visitei, já conheci. Fui pro hospital, cheguei lá, fiquei sexta, sábado, domingo de manhã a médica passou e falou, olha, se você continuar assim, você vai embora. Na terça-feira eu falei, ótimo, porque quinta-feira eu tenho um casamento, era um feriado, e era no interior. E eu falei, bom, então, tudo bem. Quando foi 2 horas da tarde, a médica colocou o cardiotoco na barriga. E aí passou 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, ela passava a pegar o papel e ia embora, passava a pegar o papel. Eu falei, nossa, moça, não vai tirar? Né? Porque é muito desconfortável. Ela falou assim, olha, a médica pediu pra você subir pra ficar mais pertinho dela. Eu falei, mas pra quê? Então deixa eu só tomar banho. Ela falou, não, você toma banho lá em cima. Eu falei, então deixa eu só jantar. Ela falou, não. Você janta lá em cima? Eu falei, gente. E aí a enfermeira saiu, eu aproveitei pra jantar. E quando ela voltou, ela falou, você tá jantando? Eu falei, aham. Ela falou, vamos subir, tá aqui a cadeira de rodas. Eu falei, imagina, eu tô ótima, vou andando. Ela falou, não, vem aqui sentar na cadeira de rodas. E eu falei, mas que estranho, né? E aí quando eu cheguei lá em cima, a médica falou, no andar de cima, a médica falou, você que é Amanda? Eu falei, a gente vai fazer o seu parto. Eu, hoje? Ela falou, hoje. Hoje? Ela falou, hoje. Aí eu comecei a chorar. Meu marido não tava, ele tinha ido em casa buscar roupa, porque tava no final de semana lá. Eu tava sozinha e comecei a chorar. Falei, meu Deus, o menino vai nascer. E eu nunca tinha pensado no parto prematuro. E o Arthur nasceu prematuro de 32 semanas, com 1,4 kg. Ficou um mês na UTI. E eu falo que essa vez foi a primeira vez que meu mundo caiu. Eu chorava de noite, eu achava que ele não ia suportar, porque eu achava ele muito pequeno, muito magrinho, eu achava que ele ia morrer. E eu tive depressão, né, pós-parto, mas o Arthur, ele não teve nenhuma intercorrência, né, não tem neonatal, ele não precisou de sangue, ele não teve anóxia neonatal, ele não teve nenhuma intercorrência, ele só precisava ganhar peso. Então eu fui pra casa, consegui amamentar, amamentei o Arthur até 1 ano e meio, ele engordava quando ele foi pra casa 1 quilo por mês, só no peito, e ele foi crescendo, se desenvolvendo, né? Mas quando é uma criança prematura, um bebê prematuro, a gente conta a idade corrigida e a idade cronológica. Então eu não tinha como perceber os atrasos, né? O Arthur, ele estava dentro, por ser um bebê prematuro, ele era acompanhado no grupo de risco de bebê prematuro, e ele estava dentro, né, dentro dos marcos, então ele não engatinhou com 8 meses, ele foi engatinhar com quase 10, ele não sentou com 6, ele foi sentar com 8, ele tinha esses atrasos, mas eu falava, bom, é da prematuridade, a gente não pode cobrar que um bebê que nasceu 2 meses antes tenha o mesmo desenvolvimento.
Então eu achava que os atrasos que ele tinha eram da prematuridade. Eu tenho o vídeo do Arthur apontando, tenho o vídeo do Arthur mandando beijo, tenho o vídeo dele fazendo contato visual, fazendo gracinha, dando gargalhada. Ele era um bebê muito sorridente. Mas quando ele chegou mais ou menos por volta dos 18 meses, ele tinha convulsões febris. Ele teve convulsão febril com 6 meses, depois teve com 7, depois teve com 1 aninho, e ele começou a tomar medicação. Nessa eu voltei a viajar, né, porque ele já estava maiorzinho, e durante uma viagem ele teve uma 4ª convulsão febril, era só com febre. Eu falei, bom, vamos ter que voltar no neuro, né, porque ver por que a medicação não tá fazendo efeito. E eu voltei no neuro, justamente para falar sobre as convulsões, né. Eu falei, bom, voltamos numa outra neuro, e ela começou a fazer algumas perguntas totalmente diferentes do que alguém já tinha feito pra mim. Ela falou assim, ele atende quando você chama? Eu falei, não, você acredita que não? Eu chamei ele 50 vezes, mas ele não atende. Mas você tem certeza que ele ouve? Eu falei, absoluta, porque quando ele ouve um barulhinho assim, ó, de uma musiquinha, ele sai correndo. Ela falou, tá, às vezes você acha que ele é surdo? Eu falei, acho, mas eu sei que ele ouve. Ela falou, ele aponta, mostra a barriga, mostra o pé? Não. Ele imita você quando você faz alguma coisa? Eu, não. Quando ele quer alguma coisa, ele pega na sua mão e leva pra você fazer? Ele faz isso, como a senhora sabe? Ela falou, tá. Ele olha no seu olho? Eu falei, olha, ele olhava mais, agora ele não consegue ficar olhando muito pra gente. E ela foi fazendo outras perguntas, e aí no final ela falou assim, olha, o seu filho, ele tem características dentro do transtorno do espectro autista. Aí eu falei, não tem, não. Porque assim, o menino dá risada, o menino é sorridente, ele vai com todo mundo, ele é muito feliz, ele é bonzinho. Ela falou assim, ele tem características dentro do todo do espectro. Ela me deu um encaminhamento para fono, para psicólogo. E eu falo que ali foi a 2ª vez que meu mundo caiu de novo. Eu achava que a autista era só aquela criança que vivia no mundinho dela, se balançando e não falava. O Arthur ainda não falava porque ele era prematuro. E eu achava que era isso, né? E para sair da fase de negação, eu resolvi estudar. Então eu fui fazer uma especialização em intervenção precoce do autismo pelo CBI of Miami. E durante essa especialização, no primeiro módulo, estava lá, marcos do desenvolvimento. E eu vi que realmente, mesmo ele sendo um bebê prematuro, ele tinha marcos que ele não estava cumprindo, que ele precisava já estar fazendo, mesmo sendo um bebê prematuro, ele não fazia. E depois que eu descobri, né, falei, bom, ele realmente está no espectro, eu faço o quê? Eu entrei numa fase de ansiedade muito grande. Eu virei a louca da terapia. Eu falei, bom, se ele precisa de terapia, então a gente vai marcar, eu vou descobrir quem é o melhor terapeuta. Eu comecei a marcar em todas as terapias do convênio, então eu ligava para todos, cheguei a marcar 13 terapias em uma semana para um bebê de 20 meses. O Arthur tinha 20 meses quando a gente recebeu o diagnóstico. E depois eu descobri, né, conforme eu fui pesquisando, entrando nos sites, procurando profissionais, eu fui encaminhada para um psiquiatra infantil especializado em autismo, e ele me falou assim, olha, seu filho precisa de terapia ABA. Eu falei, bom, gente, o que é ABA? Ele falou, olha, a ABA vai trabalhar a comportamental dele, então você precisa procurar um terapeuta. Me deu uma lista de clínicas, e aí eu fui ligar para as clínicas. E o que eu recebi era assim, bom, a primeira avaliação é R$3.000, depois, por supervisão, 480, e a sessão de terapia, ela é R$250 a hora, e o meu filho precisava de 40 horas de intervenção. E eu fui fazendo as contas e falava, meu Deus, como que eu vou pagar isso? Onde eu vou arrumar dinheiro para isso? E aí eu falei, e aí eu entrei num processo de depressão onde eu chorava dia e noite. Eu olhava pro meu filho
Eu chorava porque eu não conseguia ajudar ele. Eu sabia que ele precisava de terapia, mas eu não tinha condições financeiras de pagar a terapia. E eu comecei a buscar profissional, né, pra saber quanto é que custava. Fui numa outra clínica, fui em outra. Até que eu consegui achar uma profissional, uma supervisora, mestre em análise do comportamento aplicada. E eu falei pra ela, eu não tenho como te pagar pra você vir todos os dias. Ela falou assim, então eu vou fazer assim, eu treino você e você aplica. Eu falei, tá bom. E aí eu virei mãe terapeuta, criei um cantinho de terapia e 2, 3, às vezes 4 horas por dia eu fazia terapia num bebê de 20 meses. Quando eu recebi diagnóstico, quando eu comecei a fazer as terapias, eu achava, e a primeira vez que eu ouvi a palavra neuroplasticidade, eu comecei a entrar num ciclo de ansiedade, porque eu falei, meu filho tá perdendo tempo, não posso perder tempo. E eu achava que eu ia resolver, eu achava que eu ia acabar com o autismo, eu achava que meu filho ia sair do espectro, eu achava que eu ia tirar os atrasos. E eu virei a louca da terapia, depois eu virei a louca do Google, eu só estudava autismo, eu só via isso. Eu parei de trabalhar, eu não conseguia mais trabalhar, eu virei a louca da Netflix, eu assistia todos os vídeos e filmes, tudo que eu podia sobre autismo. E no final de 7 meses vivendo essa experiência, eu já estava doente, com síndrome de burnout no pior estágio, de cama, com esgotamento. E aí eu tive que ir para um psiquiatra, entrar com medicação, com terapia. E eu falo que meu processo de aceitação, de aceitar que eu tinha um filho autista, demorou mais ou menos 11 meses. Eu não queria aceitar porque o diagnóstico de autismo, quando chega para uma mãe com uma criança maiorzinha, de depois de um aninho, ele chega como uma bomba. Diferente de outras síndromes e doenças, diagnósticos, o diagnóstico do autismo a gente nunca está preparada, né? A gente nunca espera, porque a gente, na maioria das vezes, tem uma criança que está ali com um desenvolvimento esperado, e aí, de repente, as coisas vão mudando, vão vindo os atrasos, e a gente recebe o diagnóstico. E quando o médico fala pra você, olha, seu filho é autista, a gente fala, tá, mas e de onde vem? Fala, olha, a gente não sabe muito bem, a gente sabe que é uma predisposição genética, mas a gente não sabe exatamente o gene, porque que ele é autista a gente não sabe, a gente tem estudos, tá, mas e qual é a cura? Então, a gente sabe que hoje ainda não tem cura, tem tratamento que melhora muito, essa criança pode ser funcional, tá, meu filho vai falar? Não sabemos. Ele vai andar de bicicleta, vai aprender de bicicleta? Não sabemos. Ele vai aprender a ler? Não sabemos. Ele vai casar, dirigir, ter filho? Não sabemos. Que são coisas que uma mãe, quando engravida, ela cria expectativas nesse filho. O Arthur, ele fazia musicalização desde os 5 meses. Por quê? Porque com 3 anos entra na flauta lá na escola de musicalização. Com 4 anos e meio já pode começar o piano. Com 5 anos e meio eu já queria que o menino estivesse tocando. A gente coloca os nossos sonhos e não tem como a gente não fazer isso, escolher, falar, não, acho que vou torcer pro meu filho não ser nada. Não, a gente coloca as nossas expectativas. E eu, como toda mãe, coloquei todas as minhas expectativas em cima daquela criança. Então, a dificuldade de aceitar que eu não ia ter mais aquela criança que eu tinha planejado foi um processo muito difícil. E eu gosto sempre de falar que, assim, aceitar significa aprovar como a criança é, entender quem e como ele é, amar e receber independente dele. Aceitar não é se conformar, aceitar é incluir e abraçar as suas batalhas, é tentar remover os obstáculos para que a criança tenha uma vida plena e feliz. Esse processo de aceitação, ele é muito individual. Tem mãe que quando recebe diagnóstico, ela fala assim, eu sabia que meu filho tinha alguma coisa, é aquela mãe que a pessoa fala assim, você tá procurando pelo em ovo, a criança não tem nada, filho de fulano foi falar com 5 anos de idade, você tá inventando doença no seu filho. Essa mãe, quando recebe o diagnóstico, ela recebe o diagnóstico como um alívio, ela fala, agora eu sei como eu vou ajudar meu filho.
No meu caso, para mim chegou como uma bomba porque eu não esperava. E eu vou fazer uma pergunta. Você que é professor, educador, qualquer área, você conhece alguma mãe, né, que tem uma criança que você tem certeza que aquela criança tem alguma coisa, você não sabe o que é, pode ser autista, tem alguma coisa e que essa mãe não aceita? Você conhece uma pessoa que você tem certeza que a criança, por exemplo, é autista e você e a mãe não aceita? Normalmente a gente conhece. E sabe por que essa mãe não aceita? Isso que eu quero falar pra você hoje. Ela ainda não conseguiu matar o filho dela. Nossa, Amanda, como assim matar? Matar. Matar o filho idealizado que ela criou na mente dela. A gente cria esse filho e de um dia para o outro a gente fala assim, bom, não tenho mais o meu filho que eu idealizei, agora eu tenho uma criança que eu não sei de nada, não sei nem se vai falar, e tudo bem. Não existe isso, não dá, é muito difícil, não é humanamente normal, comum. Então essa mãe que às vezes não aceitou que o filho tem uma deficiência, não é porque ela não quer. Ela não quer enxergar. Então, ela não quer enxergar, ela não consegue matar dentro da mente dela e falar assim, não existe mais aquela criança, tudo bem, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. É um processo de luto, né? Quando, às vezes, tem muitos autistas adultos que não gostam até que usam o termo de luto. Minha mãe passou por um luto. E eu falo que eu passei por um luto. E depois eu vou explicar pro Arthur, quando ele puder entender. Um luto da morte do filho que eu idealizei. Eu sentia angústia, um aperto no peito. A dor que eu sentia era física. E essa dor física que eu sentia, esse aperto no peito que eu sentia, era como se eu tivesse morrido alguém. E estava morrendo o meu filho idealizado. Quando a gente fala de aceitação, quando a gente fala de luto, o luto, ele dói. Assim como, pensa você que perdeu alguém, não sei se você já perdeu alguém muito próximo, essa dor que muitas das mães sentem, só que o filho dela tá ali, vivo, na frente dela. E como é que você mata uma coisa na cabeça e tem outra criança ali? É uma situação muito confusa. O que essa mãe precisa? Essa mãe precisa de ajuda, essa mãe precisa de acolhimento. Nossa, Amanda, mas ela já tem mais de um ano. Se ela não for ajudada por um profissional, pode ser que ela fique anos nessa situação. Que ela fique anos tentando proteger o filho dela. Que ela fique anos ali tentando não aceitar que aquilo está acontecendo. Eu falo que depois de um ano, qualquer luto, tá? Não sou eu que falo, são psicólogos. Qualquer luto, depois de um ano, você precisa... se você não superou, se você ainda chora todos os dias, todas as noites, você precisa de tratamento, você precisa de uma ajuda profissional. A gente tem um prazo que tem pro luto, que depois aquela pessoa continua viva nas nossas memórias, mas a gente precisa um dia, né, parar de chorar, a gente precisa um dia se reerguer. E quando a gente recebe o diagnóstico do autismo, não é diferente. Eu sofri esse luto por 6 meses, eu chorava de noite, eu não conseguia falar sobre o assunto, eu não conseguia falar com as pessoas. Eu demorei 11 meses para conseguir falar que meu filho era autista. Antes disso, ou a gente mentia, ou a gente omitia, ou a gente falava, ele tem características dentro do transtorno do espectro autista, que era pra ninguém entender o que a gente tá falando. E quando eu consegui falar que meu filho é autista, eu ainda fazia aquele peso. Hoje não, hoje eu tô aqui, eu consigo falar pra vocês, eu consigo acolher as mães através do blog Mamãe que Viaja, eu faço acolhimento de mães, onde eu ajudo elas a passar por esse luto de forma mais tranquila. E eu falo que é possível. Na verdade, eu ensino elas a fazerem tudo o que eu não fiz, que foi passar de forma tranquila, né? Que foi sair do pós-diagnóstico com saúde mental. Hoje eu não saí com saúde mental. Eu desenvolvi transtorno de ansiedade generalizada, eu tomo medicação, eu passo no psiquiatra, eu faço tratamento de terapia ocupacional e psicólogo. Mas se você pensar que tem muitas mães que não têm esse apoio profissional, que muitas vezes não tem rede de apoio, que muitas mães que não têm conhecimento, muitas mães que não sabem, que não estudaram, que não fizeram especialização,
Eu sei que eu sou privilegiado por ter conhecimento e que não é o que a maioria das mães passam. Então eu gostaria que, se por exemplo, uma vez você falou assim, olha, ela não aceita, que você repensasse, que você falasse, ela não aceita porque ela não consegue, ela não conseguiu ainda. E essa mãe, essa pai, essa família, ele precisa muito da sua ajuda. Vou passar